Olá! Muitos acreditam que o galardão está relacionado com as obras que fazemos aqui na terra e que nós vamos receber lá no céu. 1 Coríntios capítulo 3, versos 14 e 15 nos diz o seguinte: se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá o galardão ou a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se estivesse passado pelo fogo para se salvar. Como entender isso? Parece que esse texto está dizendo que o galardão para uns será dado, mas para outros, provados no fogo, não será dado, mas ainda assim vai ter a salvação? Como entender a questão do galardão? Será que, de fato, galardão está relacionado com as nossas obras e nós vamos receber só lá no céu? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pergunta e a Bíblia responde. A partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. E a gente sempre diz aqui, quem faz o programa é você. Você é nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta. Você manda sua pergunta e quem vai responder, baseando na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, estamos bem e contentes porque o nosso telespectador e ouvinte, mais uma vez, vai fazer o nosso programa acontecer. Nós estamos esperando as suas perguntas. A única pergunta que nós temos é a primeira com a qual o Tito abre o programa. As demais você tem que enviar para que o programa possa acontecer. Então, obrigado pelo seu carinho, envie suas perguntas, estamos aqui para ajudar a você naquilo que for preciso para que entenda melhor as Escrituras. Mas eu quero dizer para você que o pessoal já está mandando, professor, aqui hoje pelo Facebook, muitas perguntas boas. A gente poderia fazer o programa todo só com o Facebook. E o Instagram também, muita gente participando. E temos ainda o nosso SMS. Eu falo daqui a pouquinho como que você faz os endereços. Você que está chegando aqui agora na TV, de repente está vendo aí, quer fazer uma pergunta, já eu falo como que você faz para mandar a sua questão para a gente, tá bom? Eu quero colocar aqui a pergunta que nós abrimos. Essa pergunta, quem mandou foi o Daniel. Espera só um pouquinho que deu um probleminha aqui. Mas a pergunta é a seguinte, professor. Ele é da Assembleia de Deus e ele diz que na igreja é ensinado que o galardão está relacionado com as obras que fazemos aqui na terra. E o texto de 1 Coríntios 3 dá-nos a entender de que esse galardão nós vamos receber lá no céu. A pergunta dele é o seguinte: primeiro, esse galardão é para a igreja que vai ser salva? E outra coisa, se de fato está relacionado com as obras, porque ele viu no programa do pastor Arilton que galardão está relacionado com salvação e não com obras. Como é que a gente entende isso, professor? Veja, o galardão é o prêmio, não é, da salvação em Cristo Jesus, que será dado para todo aquele que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal e que teve uma vida de perseverança em meio às provações da vida. E eu quero explicar o significado da palavra obra, galardão aqui no contexto de 1 Coríntios 13. Então, o que o pastor Arilton disse é perfeitamente bíblico, né? Agora, precisamos entender, amigo telespectador, 1 Coríntios 13, 14 e 15, fazendo uma leitura mais contextual, né? Então, você precisa ler pelo menos aqui, no mínimo, dos versos 10 ao 16,
onde nós podemos perceber que neste pequeno bloco de texto, Paulo está tratando de um assunto bem específico sobre a responsabilidade das pessoas que ensinam. E nesse contexto, Paulo mostra que o ensino de cada pessoa vai provar a si mesmo como vindo de Deus ou não, dependendo do fundamento do ensino desta pessoa, se é Cristo ou se é outra coisa. Tá? Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 3, 10 a 16, e aí vou explicar para você esse texto. Paulo escreveu assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, primeira parte, depois eu sigo na leitura. Paulo disse que pela graça de Deus, ele lançou o fundamento da pregação do Evangelho, do seu ensino na igreja de Corinto. Ele foi um construtor prudente, porque ele construiu a sua pregação, o seu ensino, sobre o único fundamento verdadeiro que é Jesus Cristo. E aí outro, né? Apolo, por exemplo, veio e edificou sobre este fundamento, que é o mesmo. Então ele está querendo mostrar aqui que ao invés de os coríntios serem partidários, um dizer que prefere Apolo, outro dizer que prefere Paulo, ele está falando o seguinte: olha, eu e Apolo edificamos a pregação do Evangelho, o nosso ensino, sobre o mesmo fundamento que é Cristo. E aí ele aproveita para levá-los à seguinte reflexão: vejam se vocês também edificam a obra de pregação do Evangelho, o ensino de vocês, sobre o fundamento verdadeiro. E aí ele segue no verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou seja, se ao invés de ele construir o seu ensino, a sua pregação sobre o fundamento que é Cristo, mas construir sobre coisas perecíveis como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, ou seja, a sua obra de ensino, né? Pois o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Ou seja, na volta de Cristo, a obra de cada um vai se revelar como tendo sido construída sobre um bom fundamento que é Cristo, ou sobre o fundamento de coisas perecíveis que não são Jesus Cristo, obviamente. E este fogo, além de se referir ao fogo do juízo, que vai revelar se a obra de cada um realmente foi construída sobre um bom fundamento, também aqui este fogo se refere ao fogo das provações, da tribulação que o cristão enfrenta no seu dia a dia. As tribulações pelas quais passamos vão provar o fundamento da nossa fé e o fundamento do nosso ensino. Se nós construímos o nosso ensino, a nossa fé sobre Jesus Cristo, o fogo do juízo e o fogo da aflição não interferirão na nossa vida. Pelo contrário, vão revelar que nós construímos sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo. Agora, se alguém construiu o seu ensino, se alguém construiu a sua fé sobre coisas perecíveis, obviamente que o fogo do juízo e o fogo das provações vai destruir tudo aquilo e vai revelar que a pessoa não construiu sobre um bom fundamento. E aí o verso 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, ou seja, o prêmio, a aprovação de Deus. Se você construiu sobre Cristo e as aflições e o dia do juízo revelaram isso, você vai receber a aprovação de Deus e o prêmio da salvação. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas em si mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, ainda mesmo que a pessoa não edifique totalmente sobre Cristo, mas se ela perseverar, buscar a Deus, o fogo da aflição pode purificar as intenções dela,
pode conscientizá-la de que tem que construir sobre Cristo e mesmo assim ela pode ter a salvação. E aí o verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui fala da igreja, como o templo de Deus, né? Se alguém destruir o santuário de Deus por meio de um fundamento errado, de um ensino construído sobre um fundamento errado, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então veja, uma leitura contextual dos versos 10 a 16 nos mostra que o assunto não é salvação pelas obras, é outro, né? A obra aqui é a edificação da igreja por meio do ensino. Se você fez isso tendo Cristo como fundamento, o fogo do juízo e das aflições vai revelar que você construiu sobre um fundamento certo. Agora, se você construiu o seu fundamento espiritual e o seu ensino sobre coisas perecíveis, obviamente que o fogo do juízo e das aflições vai revelar que o seu fundamento é fraco. Tá bom? Então, sempre procure, amigo telespectador e ouvinte, ler alguns versos antes, alguns versos depois, ler de uma forma mais ampla e aí você vai conseguir entender a mensagem que Deus quer transmitir para você. Muito bem, professor, muito bem. Para participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas pelo SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda a sua mensagem pelo seu aparelho celular e eu recebo ele aqui agora, ele chega aqui para mim, tá? Ou então pelas redes sociais. Pelo Facebook, nós estamos transmitindo o programa ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt e também pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Lá tem um videozinho que eu postei, onde você pode colocar a sua pergunta para a gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo Instagram. Quem mandou foi o Diácono, José Pinheiro, Diácono José Pinheiro. Ele está aqui, o codinome dele. A pergunta dele é a seguinte, professor. Já que o Espírito Santo entra no nosso corpo, ou seja, está dentro de nós, ele quer saber, os demônios também, desta mesma forma, podem estar dentro de nós? Veja, Por ser espiritual, né, professor? A questão, isso implica que também os anjos maus podem também entrar em nós? na verdade, amigo ouvinte, quando a Bíblia fala de um espírito entrar em alguém, isso não é literalmente entrar dentro do corpo, é tomar conta da mente. Tá? O que acontece? O Espírito Santo, ele atua na mente, conduzindo a pessoa a Cristo, mas sem forçar a barra, diríamos assim, né? O Espírito Santo, Deus, ele nunca interfere no livre-arbítrio de uma forma arbitrária. Né? Com a permissão da pessoa, ele conduz a pessoa ao arrependimento. É bem diferente de uma possessão demoníaca, né? Uma possessão demoníaca, quando um demônio toma conta da mente da pessoa, acabou o livre-arbítrio da pessoa, a consciência, o demônio fala e age por meio da pessoa. Então nós não podemos confundir a atuação do Espírito Santo com a possessão demoníaca, são coisas totalmente diferentes. E aqui Romanos 2,4, falando da obra do Espírito Santo, da obra de Deus em nós, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então veja, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Né? Ajuda-nos a exercermos o nosso livre-arbítrio da forma correta. Já o demônio não faz assim. Se você ler, por exemplo, Mateus 8, você vê que neste exemplo aqui, de pessoas possessas por um demônio, veja o que aconteceu. Versículo 28, tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então você vê seres demoníacos que tomaram conta da mente daquelas pessoas, agiram por elas, tiraram o livre-arbítrio delas, falaram no lugar delas. Então faça essa diferenciação, não é? Porque não existe a chamada, como alguns pensam, né? A possessão do Espírito Santo.
O Espírito Santo não possui ninguém como o diabo faz. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Essa agora chegou pelo nosso SMS e a pergunta é a seguinte: quem era Nod? Pois só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, mas ele fugiu para a terra de Nod. Então quem era Nod? Existia mais alguém por ali, além de Adão e Eva e Caim? Quem era Nod, professor? A terra de Nod, para onde foi Caim, às vezes dá a impressão, a leitura do texto, né, de que quando Caim foi para a terra de Nod, já existiam outras pessoas lá e ele conheceu a sua esposa lá e tinha outros seres humanos. Mas nós devemos lembrar de uma coisa, né? Quando Moisés escreveu o texto bíblico, já tinham se passado muitos anos do ocorrido, né? Muitos e muitos anos. Então, quando Moisés escreveu sobre o assunto, né, ele já tinha a informação de que o local onde Caim foi veio a se chamar Nod. Não quer dizer que Caim chegou lá e já existiam pessoas lá. Simplesmente, escrito vários séculos depois do acontecido, Moisés já tinha informação para contextualizar melhor o leitor. Simplesmente isso. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora, essa aqui do nosso Facebook. A pergunta é a seguinte. A Elizabeth de Macedo quer saber o seguinte: gostaria de saber quem contou os escritos do livro de Jó. Ou melhor, quem contou ao escritor do livro de Jó que o diabo conversava com Deus a respeito de Jó. Quem assistiu isso? Qual é a base para afirmar a literalidade do relato? Ou seja, o livro de Jó ali conta a história de que o diabo chegou até Deus, tal, aquela coisa toda, e Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, nas coisas dele, enfim. Agora, o livro foi escrito por quem? Qual é a base para dizer que esse relato é literal? Se é que ele é literal mesmo, professor? É literal? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida a respeito disso. Vamos ler aqui primeiramente Números 12:6. É muito importante, telespectador, que você entenda como se dá o processo de inspiração do texto bíblico, né? Quando você compreende o processo de inspiração do texto bíblico, resolve o problema. Então, Números capítulo 12, verso 6, já nos explica algo a respeito. Deus dizendo: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, como que Deus revela algo para um profeta? Por meio de visões ou por meio de sonhos. Veja, por exemplo, todo o livro do Apocalipse. João teve uma revelação do grande conflito cósmico. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 12, 7 a 12, João Deus revelou para ele, por inspiração, como foi a expulsão de Satanás do céu. Então, se Deus pôde fazer isso com o profeta João, por que não poderia fazer o mesmo com o profeta que escreveu o livro de Jó? Ok? Então, inspiração. Deus revela-se por meio de sonhos ou visões. Ele revela os acontecimentos futuros ou passados. Mesmo que o profeta não tenha estado presente, Deus revela por inspiração. Tá? Outro detalhe, quanto à literalidade de Jó, não há como ter dúvidas também a respeito disso, de acordo com o texto bíblico. Tem um texto aqui, vamos ver se eu encontro esse texto. Se eu não encontrar agora, depois eu pesquiso e digo onde está exatamente. Deixa eu ver se é Jeremias. Deixa eu ver se é Jeremias 14. Vamos ver aqui. Vamos tentar Ezequiel 14. Se não for Ezequiel 14, aí eu pesquiso depois. Para você ver que os autores inspirados não interpretavam Jó como simbólico. Então não há um porquê de nós fazermos isso. Ezequiel 14, 14. Na verdade, aqui é Deus mesmo dizendo. Vamos ler a partir do verso 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem,
quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então Deus diz claramente aqui que Noé, Daniel e Jó eram personagens literais, reais. Então é um absurdo, né? Alguém que crê na Bíblia pensar que a história de Jó é simbólica simplesmente. Muito bem, mais uma perguntinha aqui do nosso SMS. Como saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Se ela fala em línguas estranhas ou se fala em mistério? E aí, professor? Ser cheia do Espírito Santo, temos que falar em línguas? Temos que falar em mistérios? É isso que caracteriza uma pessoa ter o Espírito Santo ou ser cheia do Espírito Santo? Veja, amigo ouvinte, realmente quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ter dons espirituais, né? Os dons espirituais são uma forma de evidenciar, sim, que a pessoa está sendo usada pelo Espírito. Mas só que há um detalhe, o ensinamento de que falar em línguas é uma evidência em si do batismo com o Espírito Santo, isso não é um ensinamento bíblico. Por quê? A Bíblia não prometeu que Deus daria só o dom de línguas como sinal, como evidência da presença do Espírito. Isso não é um ensinamento bíblico. A Bíblia diz que qualquer dom espiritual que é vivido e praticado evidencia que a pessoa tem o Espírito. Então tire da sua mente a ideia de que, por exemplo, você tem que falar em línguas. Porque há muitos irmãos pentecostais sinceros que nunca falaram em línguas e nem vão falar. E que se sentem culpados por isso, porque aprenderam que se não falar em línguas, isso indica que eles não foram batizados pelo Espírito. Isso é um ensinamento humano, não é um ensinamento bíblico. E eu vou lhe mostrar agora. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Óbvio que não, nem todos na igreja têm esses dons, né? Segue o texto. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas todos? Também não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que há vários dons espirituais na igreja e que nós devemos fazer uso daquele dom espiritual que o Espírito Santo nos deu e que, portanto, independente do dom espiritual que você tenha, né, você tem o Espírito Santo com você. A Bíblia não ensina que tem que ser o dom de línguas. E outra coisa que evidencia e muito, que demonstra, na verdade, muito, que uma pessoa tem o Espírito Santo na sua vida é a manifestação do fruto do Espírito em Gálatas 5, 21 e 22. Este fruto do Espírito, ele é composto por 9 qualidades de caráter. Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você manifesta estas 9 qualidades de caráter e está desenvolvendo-as, isso indica que você tem o Espírito Santo. Agora, se você tem dons espirituais, mas não é uma pessoa que ama, não é uma pessoa que cultiva a alegria, a paz, não é longânima, não é paciente com os outros, não é bondosa, não é fiel a Deus, não é mansa, não tem domínio próprio, aí é porque você está longe do Espírito, realmente. Então nós precisamos fazer uma avaliação mais ampla do que significa realmente ter o Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Nesse momento eu queria dizer para você, como a gente sempre apresenta aqui no programa Na Mira da Verdade, faça um curso bíblico gratuito com a gente. Nós oferecemos aqui esse curso, Verdades para o Tempo do Fim.
Para você ter aí esse curso bíblico na sua casa sem pagar nada, é um presente nosso para você, é só você entrar no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista lá, você clica lá e vai ser direcionado para você fazer um cadastro, colocar os seus dados postais para que possa chegar direitinho aí na sua casa. Você não vai pagar nada por isso. E é um curso bíblico para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. As lições que tem aqui são 16 lições, no final tem um pequeno questionário para você reforçar o seu aprendizado e a sua leitura. Você vai ver que os assuntos estão relacionados com os dias que nós vivemos. Por exemplo, onde está Deus quando as tragédias acontecem? Esse é o tema de uma das nossas lições aqui. As estratégias da rebelião. As estratégias da rebelião do inimigo de Deus. Por que nós estamos inseridos nisso? São assuntos fantásticos que tenho certeza que vai ajudar você a ter um discernimento melhor do tempo que nós estamos vivendo e aprender mais do livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, é um presente nosso para você. Muito bem, nós temos ainda mais um tempinho, eu queria colocar uma pergunta. Professor Leandro Quadros, a pergunta é a seguinte: podemos realmente colocar Deus à prova, como diz Malaquias capítulo 3? Só que essa pergunta você vai responder daqui a pouquinho, Tudo bem, depois do nosso intervalo, tá bom? Aproveite aí, aproveite o intervalo, faça sua pergunta, mande pra gente. Com certeza vamos aprender mais do amor de Deus e da palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui no programa Na Mira da Verdade. Você pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso SMS, as mensagens aí do seu celular. Manda pra gente, o número é 12 981 51 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você também pode participar pelas redes sociais, pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, tá bom? Participe aí, mande a sua pergunta e vamos colocar na mira. Muito bem, a pergunta que nós fizemos aqui no bloco anterior, vou até virar para cá, é a seguinte: podemos realmente colocar Deus à prova? Malaquias 3 nos diz isso, professor. E aí? A gente pode? Isso ainda é falta de respeito, não? Veja, existem umas poucas circunstâncias realmente na Bíblia em que Deus pede para o ser humano provar as afirmações dele e testá-lo. Fora dessas circunstâncias, dessas poucas circunstâncias, realmente é falta de respeito para com Deus. Mas quando ele diz para fazer, então não é falta de respeito. Ele está dizendo para fazer isso. O uso normal, o normal na Bíblia, né, o mais comum, diríamos assim, é Deus provar o ser humano. Tá? Então no Salmo 11:5 diz assim, ó: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Então, normalmente é Deus que testa, que põe à prova o ser humano. Neste caso de Malaquias 3:10, é uma das poucas ocasiões, raríssimas, em que Deus permite você prová-lo, e é em relação ao dízimo. Olha o que ele diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, ou seja, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então essa é uma das pouquíssimas ocasiões em que Deus permite você provar a afirmação dele de que ele vai abençoar você se você for um fiel dizimista. Isso aqui não é barganha com Deus, né? Porque tem pessoas que dizimam ou ofertam pensando que estão comprando Deus. Não, não é assim. Se você fizer assim, você não vai ganhar nada de Deus. O dízimo bíblico é uma atitude de adoração na qual você reconhece que Deus é o dono de tudo, Ele é o que lhe dá as bênçãos, então você devolve 1/10
e fica com 90% daquilo que Deus deu para você. E Deus utiliza isso na pregação do Evangelho. Então, se você tiver o espírito correto, não é, a atitude mental correta em dizimar, Deus permite que você o prove nisso, que você o teste nisso. E Ele vai abençoar a sua vida, se você dizimar da forma correta. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS, muita gente participando aqui do Facebook. Teve até uma pessoa aqui que fez a pergunta se Adão tinha umbigo. Já pensou? Eu tenho brincado sempre com essa questão. E teve uma pessoa que mandou aqui a pergunta toda preparada, tá, para dizer isso aí. Mas essa aqui a gente não vai responder. Muito bem. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o Felipe. Ele é de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E a pergunta é a seguinte, ele é da Igreja Luterana. Obrigado pela sua participação. Gostaria de saber se as pedras preciosas citadas em Apocalipse 21, dos versos 19 a 20, ou 19 e 20, são literais ou possuem algum simbolismo. A gente sabe que o livro do Apocalipse é todo simbólico, né? Boa parte dele tem várias simbologias. A questão é a seguinte, professor, essas pedras preciosas são literais? E tem algum simbolismo específico para elas ou não? Quero antes mandar um abraço para todo o pessoal de Ijuí, né? Eu sou natural de Palmeira das Missões, né? Perto de Ijuí, quem sabe umas 2 horas no máximo, talvez até menos, né? E conheço bem essa região. Meu falecido avô amava Ijuí, né? Gostava muito de Ijuí. Um abraço para toda essa turma aí de Ijuí, Carazinho, Panambi, Condor. Já que tem o bairrismo, então a minha esposa também morou em Juí muitos anos. Já vamos começar assim? Um abraço para todo mundo ali do Rio Grande do Sul, né? A sua esposa teve muito bom gosto, né? Onde ela morou e por isso ela faz a maionese que ela faz, não é? Que é insubstituível. Ele gosta do estado dele, que nem louco. Mas vamos lá, e a gente também. É um prazer muito grande ter os nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul que acompanham muito o nosso programa aqui. Muito obrigado pelo carinho, Leandro e eu sempre gostamos de brincar um com o outro sobre isso daí. E é muito gostoso a gente ver esse carinho que os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul têm por nós aqui no programa Na Mira da Verdade. É isso aí, amigo Tito. Então, é realmente isso, o que o Tito apresentou para nós, o irmão apresentou ali também, o irmão luterano, um abraço para você, meu irmão. As pedras preciosas ali, realmente Deus deseja mostrar a literalidade delas. Não um simbolismo específico para cada pedra, mas Deus quer destacar, querido irmão, a beleza da Cidade Santa. Ele quer mostrar que o que ele reservou para os seus é algo de esplendoroso. Até inclusive é dito aqui em Apocalipse, né, 21:2, falando dessa cidade santa, né, diz assim, ó: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então veja, ela é toda enfeitada, esta cidade, de pedras preciosas, ruas de ouro, ou seja, a beleza com a qual Deus criou este lugar é algo de extraordinário. Nós podemos juntar todas as maravilhas do mundo, os cenários mais lindos do nosso mundo, eles não chegam ainda nem um pouquinho aos pés da realidade celestial que Deus preparou para nós. Então, Deus nesse texto, irmão, Ele quer motivar você e a mim a almejarmos este lugar e a nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, porque será neste momento que Ele dará a vitória definitiva para nós, nos dará a recompensa, como Ele promete em João 14, 1-3, e Paulo afirma em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Eu quero fazer a pergunta aqui da Luciane, mas queria ler o relato dela. Ela diz o seguinte: olá, professor Leandro Quase Tito. Sou de Cianorte, Paraná, amo o programa Na Mira da Verdade, estou sempre acompanhando e então fiz essa pergunta em um post que o professor falava a respeito da lei e o santuário, há alguns dias atrás, mas não tive resposta, portanto, faço aqui minha pergunta. Olha lá, professor, responde os seus internautas aí, hein? Quando Jesus morreu na cruz, a lei dos sacrifícios do santuário foram abolidas, certo? Mas as pessoas que mandaram crucificar Jesus foram os próprios sacerdotes. Como foi então
que eles pararam de fazer os sacrifícios se nem ao menos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? A pergunta é a seguinte: como é que o sacrifício parou ali por ocasião da morte de Jesus, se eles não acreditavam que Jesus era o Messias? Mas realmente, amigo internauta, o sacrifício não parou, porque como eles não criam em Jesus como Salvador, eles continuaram sacrificando até o momento em que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Agora, os judeus cristãos que aceitaram a Cristo como Salvador e que vieram a entender, né, que Cristo era o Messias e que, portanto, ele cumpriu a realidade dos sacrifícios, eles não continuaram mais sacrificando. Agora, é evidente, né, que aqueles que não creram em Cristo como Messias continuaram sacrificando. Depois que o templo foi destruído em Jerusalém, no ano 70, né, pela invasão do Império Romano, aí eles pararam de sacrificar pelo fato de o judeu pensar que poderia ser uma idolatria sacrificar num lugar onde Deus não tivesse escolhido, não é? Mas, professor, a gente não vê ali nos evangelhos nenhum momento ninguém fazendo sacrifícios. A gente não vê nada a partir do Novo Testamento sobre sacrifícios, dando a entender-nos de que naquele momento ali onde estava acontecendo o ministério de Jesus já não se fazia mais isso. É que o texto não relata exatamente para mostrar que Cristo era a realidade daquilo, né? Mas a literatura judaica antiga mostra, né, que todos aqueles que não creram em Cristo como Messias, enquanto o templo continuou construído, eles sacrificavam ainda, porque eles esperavam o Messias. Até mesmo hoje. Se um dia o templo fosse reconstruído hoje em Jerusalém, os judeus ortodoxos voltariam a sacrificar. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. A pergunta, essa aqui também é do Facebook. A questão, quem mandou foi o Rivelano Piazza. A pergunta dele é a seguinte: queria que o professor explicasse sobre as 7 igrejas que fala em Apocalipse. O que está por trás das 7 igrejas do Apocalipse, professor? Veja, em primeiro lugar, as 7 igrejas do Apocalipse se referem a 7 localidades, né, da província romana da Ásia, a quem João destinou 7 cartas, tá? Estas igrejas estavam passando por dificuldades, né? Eles viveram num momento ali no século I em que eles eram muito perseguidos pelo Império Romano. Então Jesus Cristo decidiu, através do apóstolo João, enviar 7 cartas a estas 7 igrejas da Ásia para confortá-los, para motivá-los a permanecerem fiéis a Cristo, mesmo em meio às tribulações. Então essas cartas foram cartas enviadas a igrejas reais, a igrejas literais. Então você vê essas 7 igrejas recebendo essas cartas, recebendo o livro do Apocalipse, e essas 7 igrejas são mencionadas em Apocalipse capítulos 2 e 3. Agora, existe também uma aplicação secundária para estas 7 cartas, tá? Estas 7 igrejas que originalmente receberam essas 7 cartas de conforto, de consolação e até de repreensão, algumas delas, elas também simbolizam períodos da história da igreja cristã neste mundo. Tá? Então, só para você ter um exemplo, a igreja de Esmirna se refere à igreja do primeiro século em que a igreja era pura doutrinariamente, né? Até que chegamos ao último período, a igreja de Laodiceia, que já simboliza a mornidão do povo de Deus pouco antes da volta de Cristo. Tá? Então, para você estudar essas cartas de uma forma mais detalhada, e eu não posso fazer isso aqui agora no programa, você tem 2 opções. Você pode assistir a série do programa Bíblia Fácil, do pastor Ailton de Oliveira, onde ele explica em suas aulas Apocalipse capítulos 2 e 3, mostrando o significado dessas 7 cartas para a época e também a aplicação para a história da igreja cristã ao longo das eras, né, que vai desde o século I até a segunda vinda de Cristo. E ou você pode ler, além de assistir o programa do pastor Ailton, você pode ler um livro que eu vou lhe indicar agora, que o título do livro é Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Tá? É do autor C. Mervyn Maxwell.
você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, né? Você que está acompanhando pela TV, você vai ver um GC aqui na tela. E para você que está acompanhando pelo rádio, vou lhe dizer o endereço da editora. O site é www.cpb.com.br, tá? Ou você pode ligar para o horário comercial 0800 979 0606. Tá? Então, este livro é muito interessante. Ele faz uma abordagem historicista do livro do Apocalipse e você vai poder ali nos primeiros capítulos fazer um estudo detalhado sobre as 7 igrejas da Ásia. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha. Quem mandou essa aqui foi o Daniel Firmino. Daniel Firmino, a pergunta dele, professor, é a seguinte. Em Gênesis capítulo 2, versos de 4 a 7, aparenta contradizer o relato do capítulo anterior, pois diz que ainda não havia brotado planta alguma quando o homem foi criado. Quando, porém, lá em Gênesis 1, verso 11 até o 13, segundo a ordem cronológica da criação, toda a espécie de planta foi criada no terceiro dia e o homem somente no sexto dia. Qual a explicação para isso, então? Afinal de contas, Gênesis 2:4 está contradizendo Gênesis 1, de 11 a 13, em relação à questão da vegetação? Não está contradizendo pelo seguinte, nós temos que entender, queridos, que Gênesis 2, ele é um complemento do que está no capítulo 1, porém com uma outra ênfase. Eu vou lhe dar aqui este macete, e aí quando você ler os 2 capítulos, você vai perceber exatamente isso. Em Gênesis 1, Deus tem o propósito de descrever, né, a criação do mundo em 6 dias literais, não é? E a criação do 7º dia, né, como um lembrete semanal do poder criador de Deus. No capítulo 2, Deus decide detalhar um pouco mais como que o ser humano foi criado. Então, o capítulo 1 fala de uma forma geral da criação, o que Deus criou em cada um dos 6 dias da semana, criando o homem no 6º dia. E no capítulo 2, Deus tem o propósito de detalhar um pouco mais como o ser humano foi criado. Então, se você entender desta forma, você vai ver que os relatos são complementares, não contraditórios. Tá? Não veja, por exemplo, também, não aceite aquela ideia de que há um intervalo entre Gênesis 1 e 2, porque isso é um absurdo. Não há um intervalo. Imagine Deus criar o mundo perfeito, aí ocorre um pecado e aí Deus recria de novo. Isso não existe. Então, leia o texto bíblico, aceite-o, use o método histórico gramatical, não use esse método histórico crítico, né, que mais impõe dúvidas na Bíblia do que ajuda. Use o método histórico gramatical, aceite o texto do jeito que está, use a própria Bíblia para interpretar a Bíblia e aí você vai perceber a coerência da palavra de Deus e vai sentir os resultados dos ensinos dela na sua vida. Muito bem, mais uma. Agora do Aldigi Haki Aligi. Olha lá, esse nome aqui é difícil, hein? A pergunta dele é a seguinte. Acompanho muito o programa Na Mira da Verdade e a minha dúvida está em Atos 10:14. Podemos entender a visão de Pedro em 2 vertentes? Sendo elas a libertação de consumo de carnes imundas, de Levíticos 11, e a interação dos judeus com os gentios? Ou seja, na visão de Pedro, daquele lençol onde ele viu vários animais e Deus pede para ele comer, isso está querendo nos dizer que estamos liberados para comer tudo, abolindo assim a lei de Levíticos 11 e também querendo dizer que ele deveria se interagir mais com os gentios? Ou que os judeus teriam que interagir com os gentios? Veja, nós não podemos dar as 2 interpretações, né? Porque o texto bíblico não autoriza isso. Então, há autores que dão as 2 interpretações, tá? De que em Atos 10, Deus libera o consumo de carnes imundas e que Deus ensina que os judeus devem interagir com os gentios e pregar o evangelho também a eles, né?
Só que não podemos fazer isso, porque isso seria fazer a chamada exegese. O que é exegese? É você colocar ideias alheias ao texto. O cristão responsável com a Bíblia tem que fazer a exegese, que é estudar a Bíblia e extrair aquilo que a Bíblia realmente está ensinando. Então, quando você avalia Atos 10 e 11, você estuda esses 2 capítulos, você vê que o autor não tem o propósito de mostrar que as leis dietéticas de Levítico 11 foram abolidas. Não, o propósito ali é mostrar o quê? Que aquele lençol zoológico cheio de animais imundos representava os gentios, a quem os judeus consideravam imundos, e que quando Deus dá a visão e diz para Pedro matar e comer aqueles animais, Deus estava dizendo, ensinando para Pedro, e o contexto mostra isso, de que ele deveria parar de considerar os gentios imundos e pregar o evangelho também para eles. Então, nós temos que ficar com o que o texto está dizendo. E outro detalhe que devemos considerar é o peso da linguagem de Levítico 11, considerando a força de um termo que se encontra em Levítico 11, você vê que não tem como Deus abolir aquela lei dietética ali. Tá? Então, por exemplo, se Levítico 11 fosse só uma questão de ordem cerimonial ou transitória, dificilmente Deus diria, nos versos 44 e 45 de Levítico 11, que comer carnes imundas torna o indivíduo abominável. Então Deus diz que comer carne imunda é algo abominável, ou seja, é uma coisa repugnante para Deus. Não tem lógica em algo ser repugnante para Deus antes da cruz e depois da cruz não ser mais repugnante. Não tem lógica nenhuma nisso. Jesus veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. Simples assim. Outro detalhe, Isaías 65, 13 e 4 diz que uma das coisas que mais irritam a Deus é comer carne de porco, carnes imundas. Então, como que algo irritava a Deus do passado e não irrita mais hoje? Não tem lógica. Deus é o mesmo. Ok? Então, não coloquemos, queridos, ideias no texto. Vamos extrair do texto aquilo que o texto quer nos transmitir. Muito bem, professor, muito bem. Muitas perguntas aqui, mas eu queria agora apresentar aqui 4 pessoas que vieram ver o programa ao vivo, que são comportores que estavam aqui na cidade de Jacareí, acompanhando a gente. Dá um tchauzinho pra gente aí, a Daniele, a Carolina, o Ryan e o Jefferson. Obrigado pela presença de vocês aqui. Comportores são jovens que têm se dedicado aí a venderem livros para objetivos de estudo. Então, que Deus possa abençoar vocês aí. Obrigado pela presença de estar acompanhando aqui o nosso programa, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram e essa é capciosa, hein, professor? Quero ver aí como é que você se sai. Olha só o que ele está falando. Está falando da gente aqui. Por que vocês chamam de irmãos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, maçons e outros tantos, e chamam aqueles que não creem na Trindade de hereges? Assim, fazendo, vocês estão chamando até mesmo pioneiros da igreja de hereges. Vocês não estão fazendo acepção de pessoas, não? Olha aí, professor. Que história é essa? Como diferenciar a heresia de todos sermos filhos de Deus? Primeiramente, existem pessoas que não creem na Trindade e são sinceras, nunca aprenderam o assunto. Agora, quem aprendeu o assunto e apostatou é um herege, não tem dúvida nenhuma. Então, nós não temos como relacionar as duas coisas, né? Uma coisa é um irmão, por exemplo, testemunha de Jeová. Ele foi ensinado daquela forma. Ele crê numa heresia, é óbvio que ele crê numa heresia. Ele não crê na divindade de Cristo e na personalidade do Espírito. Agora, quem teve um dia a luz e rejeitou, na minha opinião, é um herege. Não tem dúvida alguma. Não estou dizendo que eu sou melhor do que você, pelo contrário, eu sou um grande pecador, né? Agora, temos que diferenciar as duas coisas. Não é fazer acepção de pessoas, é reconhecer um fato. Eu faria acepção de pessoas se eu me julgasse melhor do que você, e eu não sou. Eu sou um grande pecador, nem mereço estar aqui onde eu estou. Então, não fazemos acepção de pessoas. Agora, temos que diferenciar uma pessoa que sinceramente crê num erro. Lógico que a sinceridade não vai salvá-la, né?
Tem muitas pessoas que vão estar sinceramente perdidas. Entretanto, uma coisa é alguém que não aprendeu o assunto, outra coisa é alguém que aprendeu o assunto e por rebeldia, coração duro, teimosia ou ignorância, ou seja, qualquer outro motivo, quer ir para o erro doutrinário. Então, o que eu falo aqui não tem nada a ver com distinção de pessoas, é só o reconhecimento de um fato que é óbvio, que é visível. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Johnny Rafael. A pergunta dele é a seguinte: professor, me ajude a entender esses textos, João 20, 22 e Gálatas 4, 6. Afinal, quem é o Espírito Santo? Deus ou o Espírito de Jesus Cristo? Vamos ver o que está falando aqui, João 20, 22. Depois soprou sobre ele e disse, Jesus dizendo, receba o Espírito Santo. Esse é o texto. Aí depois, Gálatas 4, 6, diz o seguinte, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Afinal de contas, Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus ou é uma pessoa da divindade? As pessoas precisam estudar mais textos sobre o assunto antes de formularem as suas conclusões, né? Algumas pessoas leem o termo Espírito de Cristo e já pensam que o Espírito Santo é um Espírito que sai de Cristo. Outros leem Espírito de Deus e pensam que o Espírito Santo é algo que sai de dentro de Deus. Você não pode fazer isso, né? Você tem que ler a Bíblia da forma certa e lembrar que a Bíblia foi escrita numa linguagem oriental, não ocidental. Então você não pode interpretar o texto de acordo com a estrutura de pensamento ocidental simplesmente. Então na Bíblia, quando fala do Espírito de Deus ou Espírito de Cristo, não quer dizer que o Espírito Santo é o de dentro, né? Até porque Deus é Espírito, de acordo com João 4, 23 e 24. Como é que um Espírito pode ter um Espírito dentro dele? É um absurdo, né? Então, quando a Bíblia fala em Espírito de Deus e Espírito de Cristo, quer dizer que o Espírito Santo procede do Pai e procede de Cristo. Ele tem essa função, né? Ele tem uma função subordinada no plano de salvação. Então, ele procede do Pai e procede do Filho. Então, nesses textos você vê isso, né? E em João 20, 22, você vê que Cristo, de forma simbólica, está dizendo que ele é o responsável pela vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Não está dizendo que o Espírito Santo é um vento que saiu da boca dele e foi para os seus discípulos. Não é isso. É? Então, de forma simbólica, ele quer dizer o seguinte, olha, eu estou dando o Espírito Santo para vocês. Então, você tem que ler mais textos bíblicos, analisar esses contextualmente para depois chegar a uma conclusão. E eu não, por causa do tempo, não vou fazer isso, obviamente, mas eu vou ler apenas um. Para você perceber que não tem como o Espírito Santo ser simplesmente uma coisa, um vento. Atos 5, 13 e 4 diz assim, que quando quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, isso equivaleu a mentir para Deus. Veja, imagine mentir para um vento que saiu da boca de Cristo. Eu vou mentir para o ar que saiu da boca de Cristo. Isso é coisa de louco, né? Eu minto para quem é um ser pessoal e pode ser ofendido pela mentira. E além de mentir para o Espírito Santo, o verso 4 diz, como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, mentir para o Espírito Santo é tão grave porque é o mesmo que mentir para Deus. Então, ele é um ser divino e pessoal, não há dúvida disso na Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o nosso programa, agradecendo a você a sua participação e a você também pelas respostas, professor. Deus te abençoe, Tito, um bom dia para você. Obrigado, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.